Olá pessoal, tudo bom? Estamos aqui para mais um vídeo aula de geografia, tá? Nosso tema de hoje são as conferências mundiais sobre o meio ambiente. Analisar sua importância para as questões ambientais, tá? Referente aos problemas que acontecem no mundo, tá? E também pensar no que se refere a uma preocupação do mundo todo para tentar propor ações que melhorem a qualidade de vida das pessoas. O primeiro passo é lembrar quais são as características dessas conferências. Além de reunir lideranças de diversos países no quesito da preocupação ambiental, temos também que pensar que ela tem que fazer uma reflexão do desenvolvimento sustentável, que é a base de todo o processo de crescimento econômico. Pensar que o que nós estamos fazendo agora aqui para o crescimento econômico deve gerar também recursos para as gerações futuras. Não podemos utilizar tudo agora e as gerações futuras ficarem sem ter o acesso aos benefícios das florestas, das águas, tá? Que faz parte um pouco do conceito do desenvolvimento sustentável, tá? É uma das bases das discussões dessas conferências, tá? Analisar também os níveis de consumo diferenciado entre os países ricos e países pobres, entre os países de desenvolvimento e os países desenvolvidos. É claro que cada grupo de países tem um nível de desenvolvimento diferente um do outro, e as regras têm que ser estabelecidas de acordo com a realidade de cada país, porque todas as regras impostas devem ser pensadas que nós, países em desenvolvimento, precisamos muito desse crescimento econômico para tentar melhorar a qualidade de vida da nossa população, tá? Continuando. Para lembrar disso também, vamos estabelecer a criação da ONU, porque a partir da criação da ONU após a Segunda Guerra Mundial é que o mundo todo começa a refletir sobre diversos aspectos em relação a uma preocupação com o nosso planeta, tá? Antes disso havia algumas discussões, haviam sim, obviamente, mas em caráter mundial, tá? A partir da criação da ONU, no pós-Segunda Guerra Mundial, nós tivemos ali a presença de discussões que envolvem a ideia de paz e segurança. Estabelecer a paz e segurança a partir de acordos estabelecidos entre países, entre regiões que sempre brigaram, regiões que eram alvos umas das outras de questões de bombardeios, para que houvesse ali uma mediação e o controle disso também. E também restabelecer o crescimento econômico, reestruturar, reconstruir o que foi destruído pela Segunda Guerra Mundial, tá? Regular ações entre os estados, propor conversas entre lideranças políticas de diversos países, tá? É uma das ações da ONU também. Propor ajuda mútua daqueles países que podem ajudar-se mutuamente, mostrando exemplos e também trazendo para uma roda de discussões aquilo que pode ser melhorado em uma região em que os problemas são semelhantes, tá? E a criação das principais agências mundiais, como a agência que trata da fome, a agência que trata de questões do meio ambiente, a agência que trata da questão da segurança alimentar. Então, todas as agências da ONU que foram criadas a partir da sua criação. O foco principal, no nosso caso, é falar do PNUMA, a bandeira da ONU e o símbolo do PNUMA, né? O Plano das Nações Unidas para o Meio Ambiente, tá? Porque é nesse programa que encara-se a ideia de pensar na questão ambiental. O PNUMA foi criado na primeira Conferência Mundial para o Meio Ambiente, que foi em 1972 em Estocolmo, na Suécia, tá? Essa conferência ela trouxe uma discussão ambiental para pensar no desenvolvimento que os países estavam tendo a partir do processo de industrialização. Diversos problemas já estavam acontecendo em relação à questão ambiental, sobre a poluição atmosférica principalmente, né? Chuva ácida. Então, muitos problemas estavam acontecendo já, então precisava botar no freio, pensar e analisar o quanto estava crescendo nessa economia, tá? E nesse momento cria-se então o PNUMA, que trataria do ecodesenvolvimento, pensando que nós devemos desenvolver sim, economicamente, produzir indústria, só que pensando também em que risco que nós assumimos a partir das nossas escolhas, tá? Depois de 72, houve lá a Rio 92, tá? Um tempo depois. Entre as duas, houve outras conferências mundiais menores, tratando da poluição atmosférica e da questão também climática. Mas uma outra de grande importância no mundo foi a Rio 92. Na Rio 92, nós conseguimos reunir 178 países, dentre eles 114 estavam presentes com seus chefes de Estado. Nessa reunião do Rio de Janeiro foi estabelecido acordos para a preservação das florestas do mundo todo, pensando principalmente no Brasil, por estávamos aqui, né, na floresta amazônica e também na floresta da Mata Atlântica. Nessa conferência foram feitas propostas de ações e documentos, como o Código Florestal que foi revisado, ou situações para que pudesse controlar o arco do desmatamento da Amazônia, controlando a produção agrícola, agropecuária nessa região, e também as queimadas que estavam acontecendo muito nessa região. Nesse momento também tem um grande investimento
em pesquisa de imagens de satélite, para que pudesse acompanhar, através dessas imagens, as queimadas do desmatamento também. Então, muita coisa mudou de lá para cá por conta da Eco 92, tá? Passado um longo período, tivemos em Joanesburgo, na África do Sul, né? Em 2002, uma outra discussão também para pensar sobre isso. Joanesburgo também teve nessa cúpula mundial, muitos chefes de Estado, a preocupação era pensar em energias renováveis, pensar em políticas energéticas que deixassem de lado a queima de carvão mineral, que já estava ultrapassada, e deixassem também a queima de petróleo para a geração de energia, tá? Pensando em energias renováveis como a hidrelétrica, a hidroeletricidade, como a eólica, como a solar, porque essas energias tratam do meio ambiente de maneira muito mais sustentável do que as que poluem a atmosfera, tá? Depois, a Rio+20, recentemente, tá? Que foi considerado a Rio+20 por fazer a memória de 20 anos da Eco 92, no Rio de Janeiro, tá? Trazendo uma discussão para saber se aqueles acordos propostos lá na Eco 92 tinham sido cumpridos ou não. Nesses debates foram feitas também análise desse desenvolvimento sustentável, comparando o nível de desenvolvimento de cada país. Nesse momento agora, nós temos um outro caráter no mundo. Já temos a divisão dos países em desenvolvimento, os países desenvolvidos, o grupo dos emergentes. Então é necessário estabelecer regras diferenciadas para que todos os países atingissem o grau de desenvolvimento, pensando também na questão ambiental, tá? Entre essas conferências, nós tivemos também as COPs, conferências dos participantes, tratando de questões atmosféricas e climáticas, tá? Pois elas eram específicas para esses assuntos, tá? Tivemos na Alemanha, na Suíça, no Japão. A do Japão, de 97, ficou muito conhecida por se tratar da cidade de Kyoto, né? O protocolo de Kyoto. Esse protocolo de Kyoto, esse acordo realizado entre os países, os participantes se comprometeriam em estabelecer uma meta com data a ser cumprida da diminuição da poluição atmosférica dos seus países. Para isso, diminuindo a produção industrial e instalando filtros e chaminés para que diminuísse a poluição atmosférica. Cada país criou uma certa data, um certo limite, alguns cumpriram essas metas, outros não, tá? Mas, nesse momento, era para pensar o quanto a poluição atmosférica estava prejudicando esses países e as populações desses lugares, tá? Depois tivemos diversas outras, na Argentina, na Alemanha, na Holanda voltou a ter outra igual na Alemanha, tá? Depois, Nova Delhi, na Índia, a COP8 também, que foi bem conhecida, por tratar da ideia do desenvolvimento sustentável, tá? Essa aqui, da Nova Delhi, na Índia, começou a se pensar também nos créditos de carbono. O que seria isso? Alguns países que possuem uma reserva florestal maior ou têm mais condições de cumprir as metas do protocolo de Kyoto, eles poderiam vender esses créditos de carbono que eles teriam para os países que poluem mais. De certa lógica, você pensar, vai poluir mais que eu vou comprar crédito, então quando eu tenho dinheiro para comprar crédito, eu posso poluir? Desse ponto de vista, a poluição continua da mesma maneira. Só que os países que compram crédito de carbono se comprometem a investir e a própria lucro dessa compra é para gerar melhora naqueles países que conseguem ampliar suas florestas, conseguem dar subsídios para que esse crescimento aconteça. Mas é claro que não pode se esperar que eles deixarem de poluir totalmente, mas que eles diminuíssem a poluição e investissem então parte desse lucro que eles têm da sua produção industrial nos países que pudessem utilizar esses créditos. Em Milão foram feitos esses estabelecimentos de acordos também para que esses créditos pudessem ser regulamentados, para que houvesse regras claras, para que todo mundo pudesse aproveitar-se disso, tá? Tiveram outras conferências também, continuando na sequência, cada época em um lugar, em um país diferente. Depois, a COP15 da Dinamarca, houve também outro momento importante dessas conferências, tá? Nesse acordo de Copenhague, as discussões entre os países emergentes, os países ricos, estavam em relação a quê? Em relação a dar uma atenção à questão ambiental por conta também do aquecimento global. Com isso, o IPCC foi criado, tá? Para trazer um fundo de dinheiro para ajudar os países que não conseguiram cumprir as metas ou também aqueles países que sofrem com as questões ambientais pelo aquecimento global. Então, a partir disso, esse fundo luta para o aquecimento global contra o aquecimento global, trazendo políticas públicas para serem discutidas, trazendo também consciência coletiva, projetos associados às escolas, às ONGs e também às indústrias para a conscientização do aquecimento global, tá? Espero que vocês possam ter aproveitado, ter relembrado algumas coisas sobre esse assunto, tá? Lembrando que é um assunto que é muito recorrente em questões do Enem e também em questões vestibulares, principalmente das universidades públicas, ok? Falou, um abraço.